Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos nossos canais abertos, TV, toda a região do Brasil hoje. Você tem um canal aberto, você pode aí na sua região pesquisar e saber qual o canal aberto aí na sua região, em todo o Brasil, todo o território nacional. Ou mesmo nos canais abertos na TV, da Sky 87, 587, ou até nas nossas plataformas no YouTube. A todos nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas, servos de Deus, que também compartilham os nossos programas, assistem conosco, a todos a paz do Senhor Jesus. Nós estamos ainda abordando esse assunto sobre a igreja, né? Falando como corpo, e se o corpo pode adoecer. Hoje nós vamos abordar um assunto dando continuação ao assunto da semana passada, mas logo depois da nossa vinheta. Irmãos, nós, no programa anterior, nós tínhamos falado sobre a igreja e a maneira como a igreja ela tem que se proteger, né? Evitar, fazer a sua medida de preventiva contra as doenças que podem afetá-la, não é? É um assunto que nós sempre damos, às vezes, lá no seminário, que os irmãos, aqueles que conhecem, já assistem há algum tempo, sobre enfermidades do corpo. Claro que nós estamos falando, quando nós falamos de enfermidade do corpo, é claro que nós estamos falando a doença da igreja e aquilo que nós dizemos que a igreja pode adoecer, não é? Conforme já falamos, né, nesses últimos programas. A igreja, ela, como corpo vivo, ela tem as suas reações que são normais e naturais. Então nós falamos que uma das coisas que a igreja possui são as suas reações próprias, porque há uma batalha dela como corpo vivo contra a morte. Eu falei no programa anterior que o conceito de vida, que é um conceito filosófico, não é? Nem é científico, é filosófico. Vida é o conjunto de funções que resistem à morte. Então, o corpo vivo é uma constante luta para continuar vivo. A igreja também. Nisso, a igreja, ela detém o mesmo mistério que o corpo humano tem na sua função, na sua condição biológica. Qual? Duas coisas são fundamentais. Claro que o corpo humano é um conjunto de partes, é um conjunto de estruturas, de órgãos que em conjunto formam tudo isso que nós chamamos de corpo humano. Estamos falando aqui do ser humano. Mas há duas estruturas muito importantes em todo esse funcionamento do corpo, que são o sangue e o cérebro. Todo o espectro de vida passa inicialmente por isso, né? Porque o sangue faz toda essa ligação, tudo isso que acontece dentro do corpo passa pelo sangue. E o sangue é responsável para manter o cérebro ativo, vivo. Nós já falamos em outras oportunidades que isso é muito interessante para mostrar também a igreja como um corpo.
Qual o mistério da igreja como esse corpo descrito com muita clareza nas cartas de Paulo? O segredo da igreja, e foi o segredo da igreja primitiva, é a operação do Espírito Santo na vida da igreja. Porque se o Espírito Santo opera na vida da igreja, Cristo é cabeça. Então o governo é dele. Mas para que o governo seja dele, é necessário que nesse corpo espiritual que é a igreja, o Espírito Santo tenha livre curso para que tudo aconteça. Então, aquilo que Paulo descreve, né? A unidade da fé, o mesmo batismo, a sua fé, tudo aquilo que mostra que é um conjunto. Então, veja, no corpo, toda aquilo que nós falamos no programa anterior sobre enfermidade, o corpo reage. Reage através de quê? Todo o governo do corpo é pelo cérebro. O cérebro tem o seu sistema nervoso central e o seu sistema nervoso periférico, né? Central lá, o encéfalo, e a medula espinhal, depois os nervos periféricos e tal. Então, há o controle de tudo isso. Quando você adoece, há uma informação dada pelo cérebro. Alguma coisa está alterada. Por exemplo, febre, dor em alguma parte, sensação, qualquer tipo de sensação que acontece. Então, há uma informação do cérebro. Por exemplo, o vômito é uma reação do cérebro? É. Lá no livro de Apocalipse diz assim: oxalá foras quente ou frio, como você é morto, vomitar-te-ei da minha boca. Então, uma reação do corpo. Essa reação do corpo, quem dá? É uma reação que parte do sistema nervoso central. Então, a igreja viva, ela tem essa reação. Então, ela reage contra aquilo que não é benéfico para o corpo, ou ela mostra alguma alteração que está no corpo. Isso é muito importante, porque para evitar que a igreja, como corpo de Cristo, ela seja doente. Mesmo que ela tenha algum processo, mas que ela tenha consciência, porque ali há um governo espiritual. E o governo espiritual é importante para que todas aquelas coisas que não podem continuar no corpo ou não podem fazer parte do corpo sejam identificadas. Então, meus irmãos, isso é uma coisa muito importante. E nós temos que mostrar isso hoje para a igreja devido à situação do mundo que aí está. Eu disse no programa anterior, a igreja pode ser um corpo morto? Pode. Você vai olhar um corpo morto, qual a diferença do corpo morto para o corpo vivo? Quando eu era estudante de medicina, lá alguns anos atrás, hoje, né, a coisa está muito mais moderna, o atendimento está muito mais tecnológico. Mas eu me lembro, no meu tempo, quando eu era, no meu tempo início, plantonista de pronto-socorro, às vezes o doente chegava, né, depois de um acidente grave, aquela coisa toda, paciente comatoso. Aí a gente fazia aquele testezinho para ver
sinais vitais. Ou seja, saber se o doente, mesmo naquela situação, se ele estava vivo. Então, a primeira identificação para ver se ele tinha atividade cerebral, né? Se ele tinha atividade cerebral, estava vivo, porque a morte, a primeira parte do corpo que morre é o cérebro, chamado de morte cerebral, morte clínica. Então, o que é que você fazia? Abria o olhozinho lá, né? Pegava a lanterninha, colocava no olho, tirava, botava a lanterninha de novo, tirava. Por quê? A pupila, ela tem uma inervação central. Quando você incide luz sobre ela, ela tem uma reação de fechar. Ela fecha. Quando você tira, diminui a incidência de luz, ela abre para captar mais luz. Então, você diz aquilo, pupila fotorreagente. Então, tem atividade cerebral. Tem cabeça? A igreja é a mesma coisa. Mesma coisa. Tem uma dificuldade, mas ela ainda está reagindo à revelação? Está reagindo à revelação? Está. Então você pode fazer muita coisa. É por isso que é importante. Tem uma dificuldade, mas a revelação ainda está presente? Está. Vamos colocar a revelação, vamos tratar, porque o Espírito Santo vai operar, você vai à recuperação aqui. Então, isso é muito importante. Nós não podemos, de maneira alguma, deixar que a igreja entre em morte espiritual. Então, trazendo novamente para a carta de Judas, alguns introduziram, e ele começa a mostrar, Judas começa a mostrar, entraram por caminhos difíceis, que quando ele fala sobre contradição de Coré, Balaão, Caim, ele mostra isso. Mas por que Judas fala isso? E o risco da igreja? Qual foi a dificuldade de Balaão? Ele está escrevendo para uma igreja, vivendo no primeiro século, toda aquela luta, parecia sem sentido o que ele disse. Balaão, povo morrendo nas arenas. Mas qual foi o problema de Balaão? Balaão foi para lá para receber o material, né? Ser pago, se beneficiar materialmente de uma bênção que não é dele. Não, você vai abençoar e amaldiçoar, porque se você fizer isso, você vai ganhar tanto. Então isso é um perigo. A carta de Judas faz essa observação. E nós temos que ter cuidado, porque isso adoece a igreja, isso é doença para a igreja. Entendeu? Então, transformar tudo isso. O evangelho é uma coisa, eu te abençoo para que você me pague. Então, é a troca do espiritual pelo material. Não sou eu que está falando, quem está dizendo isso aqui é a carta de Judas. Caminho de Caim. Qual foi o caminho de Caim? Qual a diferença de Caim e Abel? Caim apresentou ao Senhor frutos da terra. O que era fruto da terra? Apenas terra. Mamão, melão, melancia, frutas, etc, etc, etc. E Abel ofereceu o quê? O cordeiro. Olha, na nossa avaliação, a oferta de Abel era muito mais simpática, a de Caim era muito mais simpática. Frutos da terra, outra que ia matar o cordeiro, muito mais agressiva. Mas a de Caim era dentro da sua razão, racional. E todo mundo concordava com Caim. A de Abel era profética. A igreja, ela não pode sair do profético. Se ela sair do profético, ela adoece. Por que ela adoece? Porque a Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. E a carta de Judas no início diz
conservados por Jesus Cristo. O que é conservados por Jesus Cristo? É o início da carta. Conservados é que não foram, para não ser contaminados. Conservar é uma forma de você preservar. Como é que você vai ser preservado? Através de Jesus Cristo. Quem é Jesus? Aqui. A que ele está se referindo? Nós estamos estudando isso nas cartas do Apocalipse, no livro de Apocalipse, falando sobre Jesus glorificado. Quem é Jesus? Jesus é a revelação. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Sem profecia, o povo se corrompe. Por que a oferta de Caim não agradou ao Senhor? Porque ele não estava no profético. O que agradou foi de Abel, porque era profético. A igreja hoje, se ela não estiver dentro do profético, ela adoece e morre até. Por quê? Porque há o desvio da fé e o abandono da fé. A contradição de Coré. Você está vindo para a igreja por quê? Porque é para melhorar? Coré, qual foi o plano de Coré? Coré tentou insuflar o povo a se rebelar contra Moisés, porque achava que lá no Egito estava melhor do que no deserto. Mas o deserto só estava cuidando deles, tinha um alimento todo dia, tinha a coluna de fogo à noite, tinha nuvem durante o dia. Deus preservava o povo, tinha alimento, mas mesmo assim eles preferiam o Egito, a escravidão do Egito. Essa foi a contradição de Coré. Então as pessoas hoje querem que a igreja seja parte do mundo. Não, no mundo eu podia fazer isso, fazer aquilo, hoje eu não posso. Não, a igreja não. A igreja é em santificação. Isso é um processo na vida da igreja. Se isso não acontecer, a igreja adoece. Então você vai ter um corpo doente. É por isso que nós temos um cuidado muito especial nesse momento na vida da igreja. A enfermidade da igreja. O trabalho que nós fazemos hoje com as famílias, com as crianças, a preocupação que nós temos hoje com as crianças. É um trabalho exaustivo que se faz. Por quê? É aquilo que nós várias vezes falamos e repetimos. Vamos pegar aqui frases de servos de Deus, né? Pastor Dodge dizia, uma frase que mudou muito. Nunca ninguém disse isso, mas Dodge disse. As crianças não são a igreja de amanhã. As nossas crianças são a igreja de hoje. Elas oram nos cultos, elas têm dons, elas têm experiência, elas evangelizam. A igreja de hoje. Então nós temos cuidado com elas. Cuidado com aonde elas estão inseridas. Isso é a vida da igreja, isso é o trabalho incessante da igreja. É por isso que hoje há um cuidado especial, né? O próprio presbitério, a obra de uma maneira geral, com os ministérios. Porque o ministério tem que estar atento a tudo isso. Por quê? Ele tem que estar observando tudo isso que está acontecendo. Porque se o Espírito estiver operando, Cristo é o cabeça. E se Cristo é o cabeça, qualquer alteração Ele vai mostrar e vai propiciar, vai dar condição de que o corpo seja tratado e curado. Voltando àquilo que nós falamos bem no início. Existe corpo morto? Existe. É corpo. Pode ter forma. Se tiver um corpo morto, eu chegar lá, tem um corpo morto, tem todas as formas do corpo vivo. Só não tem mais o sangue circulando,
não tem mais atividade cerebral. Então, se o Espírito Santo não opera mais, Cristo não é cabeça. Se o Espírito Santo não opera na vida da igreja, Cristo não é cabeça. Se Cristo não é cabeça, você tem o quê? Igreja? Não, você tem um grupo religioso, talvez um grupo social, um grupo de pessoas que às vezes leem Bíblia, falam, têm seus conceitos. Concluindo, corpo vivo tem sinais vitais. Sinais vitais. Sinais que identificam que o sangue está circulando dentro desse corpo. Eu uma vez fui na igreja, terminando aqui, participei de um culto. No início do culto, eles gritavam muito, gritavam. Tive até que esperar um pouco para começar a ler o texto e pregar. Normal, não vem ao caso. Na mesma igreja eu fui, na outra semana, e fui participar daquele início, aquela reunião que antes é a preparação do culto, né? Chamado culto profético, aquela reunião meia hora antes do culto. Eu fiquei naquela reunião, os irmãos oraram, glorificaram, passaram meia hora e não tiveram um único dom espiritual. O irmão que estava à frente dirigiu e disse: olha, vamos terminar, vamos para o culto, não há nenhum sinal, não há nenhum dom. Aí eu questionei. Falei: vem cá. A manifestação do Espírito Santo é no barulho que vocês fizeram lá no culto ou na falta de dom espiritual aqui? Porque Paulo, no capítulo 14, fala com muita clareza o que acontece quando vocês se reúnem. Então, meus irmãos, concluindo aqui, uma igreja viva é a mesma igreja do Pentecostes, ou seja, ela tem manifestação do Espírito Santo. E manifestação do Espírito Santo na vida da igreja são dons espirituais. Se isso não acontece, ou a igreja, como corpo, está muito doente, ou até, quem sabe, já morreu. É um cuidado que nós temos que ter. Nós vamos continuar falando, ainda concluindo esses assuntos, nos nossos próximos programas. A paz do Senhor a todos.